A paz do Senhor. Nós vamos estar dando início agora à nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar, continuamos estudando sobre o livro de Salmos. A revista da nossa Escola Bíblica desse trimestre vai falar sobre Salmos. E na primeira aula, o professor Carlyle deu uma lição sobre Salmo, nos explicou como que é os Salmos, fez um resumo muito bem detalhado, muito bom, sobre, principalmente a primeira lição, que fala Salmos, um guia devocional para o cristão. Então, nós temos que entender que o livro de Salmos, que é chamado um livro poético, ele que foi escrito, tem vários autores dos Salmos, o principal é o rei Davi, mas nós temos vários outros autores que escreveram esses hinos, são poemas que eram cantados pelo povo de Israel. E hoje nós temos o privilégio de ter esse material para um devocional, como fala aqui, é um guia, na primeira lição, um guia devocional para o cristão, onde nós usamos e nos alimentamos através das escrituras sagradas para nosso elevo espiritual. E os Salmos é isso, é um cântico. Eu sou um apaixonado por Salmos. Muitas vezes Deus tem nos abençoado para pregar, falar, montar, apresentar o contexto histórico dos Salmos. E isso é muito interessante também. Na lição de hoje, a lição vai falar, o tema é Jesus Cristo e missões no Salmo. Então vai falar sobre Jesus e missões nos Salmos que nos apresenta. E o comentarista aqui ele foi feliz em vários pontos aqui que nos apresentam, mostrando e apresentando Jesus. Os escritores, os salmistas aqui que apresentam os Salmos, em alguns Salmos vai falar diretamente sobre o Messias, que era a grande esperança de Israel. Esses dias eu estava ouvindo um debate bíblico, e um comentarista, um dos debatentes lá, um dos que estavam nesse debate, falou que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas por fé em Deus, e falou várias outras coisas. E o mediador até, ele ficou até meio exaltado, ele falou assim, não, o único caminho é Jesus. E aí ele falou, mas apresenta então na Bíblia, no Antigo Testamento, ou alguém falando sobre Jesus que foi salvo por Jesus. E a gente não precisa fazer isso no Antigo Testamento. Eu posso ler Hebreus capítulo 11, e nós vamos ver que os heróis ali, listados, os heróis da fé, os que se salvaram, ali tem um resumo, é claro, tem muitos e muitos outros que se salvaram, mas ali mostra como que eles eram salvos. Eles eram salvos pela fé, mas fé em quê? Em fé no Messias que viria. Então, e essa fé é cantada nos Salmos. Então o povo do Antigo Testamento também foi salvo por Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, nunca houve outro caminho. Não existe outro meio de se salvar. A salvação ela é dada através de Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso sempre foi assim. Porque no Éden, quando o homem caiu, a primeira promessa ali que nós vemos Deus fazendo de salvação é que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então nós vemos que essa promessa foi dada e ela foi aguardada, não só pelos filhos de Abraão, mas muito antes dos filhos de Abraão. Então nós vemos, quando eles se voltaram para Deus, eles se voltam para a promessa de Deus. E quem estava no Antigo Testamento aguardando essa promessa, eles não viram ela se cumprir. Como fala lá em Hebreus capítulo 11. Ele não viu se cumprir, mas nós sabemos que ela se cumpriu. Quando Jesus veio, aí agora nós passamos a crer não mais na promessa, nós cremos agora no Jesus histórico, Jesus que já veio. Veio, viveu nessa terra, morreu por nós, e ressuscitou. E hoje está à destra do Pai. Então, os Salmos, quando apresentam Jesus, que nós vamos ver aqui nesses minutos que nós temos, vai mostrar essa esperança, essa fé no Messias que viria. Então o Messias viria. E o povo do Antigo Testamento se salvou através dessa esperança, dessa expectativa, desse aguardar do Salvador. E através de Jesus nós vemos mais uma vez o povo, as pessoas sendo salvas. E no Novo Testamento, agora pós a vinda de Cristo, já na era cristã, nós hoje cremos no Jesus histórico, Jesus que veio sobre a terra, que morreu por mim, que foi crucificado numa cruz. E lá na cruz ele diz que tudo estava consumado. E então nós vemos ali que o sacrifício foi perfeito. Não preciso fazer novos sacrifícios. Não preciso. A salvação não vem através de um mérito meu. Não, ela é graça. E graça é imerecida. Não tem como explicar isso. Eu não vou falar para você, não, mas um é melhor que o outro. Não é isso. Deus escolhe. A salvação é crer nesse Jesus, como eles creram no Antigo Testamento.
né? Então nós cremos agora no Jesus que já veio na história, né? E os Salmos aqui no Antigo Testamento, ele vai mostrar isso. Então o povo aguardando o Jesus, o Messias que viria, tá? Eu vou ler aqui então apenas os textos de referência, o texto áureo, verdade aplicada e o texto de referência. Eu não vou me atentar para ler o que está em todo o comentário, né? Porque eu creio que a maior parte das pessoas tem já a revista. Se não tiver a revista da Escola Bíblica Dominical, hoje, por exemplo, poderá até ver certinho para como adquirir essa revista, como pegar na igreja, né, passar na igreja para no momento em que a superintendente estiver lá, tá? E poder acompanhar essa revista. Se não tiver a revista, também pode entrar no site da editora Betel, tá? No site da editora Betel você terá também materiais, né, de acompanhamento. Então você pode dar uma pesquisada diretamente na internet, né, nesses momentos aí que nós estamos confinados, né, alguns estão confinados. Então pode acompanhar, pode pegar o material da nossa revista Escola Bíblica Dominical, né, falando sobre Salmos, tá ok? Então vamos acompanhar. E aí você poderá ler também todo o comentário aqui que foi apresentado pelo comentarista aqui da nossa revista. O texto áureo da nossa lição de hoje, ela fala assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu bramido e não te auxilias? Onde está escrito isso? Salmo 22, verso 1. Quando a gente começa a ler esse salmo, a gente já se remete automaticamente para a fala de Jesus na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos aqui o salmista, no Salmo 22, 1, já falando sobre a salvação. A verdade aplicada que o comentarista deixou para nós, fala assim, ó: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem, tá? E o texto de referência está no Salmo 2, depois no Salmo 22, verso 27, e o Salmo 110, verso 1. Salmo 2 ele colocou apenas 3 versos, né? Mas é um salmo que é considerado um salmo messiânico também. Vai falar assim, nos 3 versos que ele colocou, 1, 2 e 3 do Salmo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aí ele vai para o Salmo 22, verso 27. Diz assim, ó: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. E aí ele vai agora para o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então esses são os salmos que o comentarista deixou para nós aqui como texto de referência, para que a gente pudesse fazer esse comentário da lição de hoje, apresentando Jesus em missões, né, através dos salmos. Bem, no início aqui, na introdução da nossa revista, ele fala assim, ó: nessa lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Tá? Então é isso que ele fala. Eu trouxe algum material aqui de apoio para que a gente pudesse ter como base também alguns outros comentaristas, fora o que está na nossa revista. Tá? Então, nós temos aqui sobre o Warren Witt, que é um dos comentários expositivos que eu mais gosto, assim, que tem uma visão bem próxima do que nós cremos também. Então eu gostaria de compartilhar, eu grifei alguns pontos aqui interessantes com vocês sobre o Salmo 2. Salmo 2, onde ele fala, quando ele apresenta o Salmo 2, ele fala que, falando sobre a voz das nações, das conspirações. Ele divide o Salmo 2 em alguns tópicos, né? Ele divide, primeiro, conspiração, que vai do verso 1 ao verso 3, que foi o que nós lemos. Ele fala da zombaria, a voz de Deus, o Pai, que são do verso 4 ao verso 6. Depois ele fala da vitória, a voz de Deus, o Filho, do verso 7 ao verso 9. E depois do verso 10 ao 12 ele fala da voz do Espírito. Né? Então ele divide em 4 pontos o Salmo 2, mas falando sobre o Messias, né? Que é o tema da nossa lição de hoje. Tá? Aí ele coloca aqui entre o verso 1 e o verso 2 que nós lemos. Ao fazer essa pergunta, né, que falando de Davi quando escreve esse salmo,
Ao fazer essa pergunta, Davi não espera uma resposta, pois na realidade não existe resposta, né? Trata-se antes de uma expressão de admiração, ao pensar em tudo que o Senhor fez pelas nações, como foram capazes de rebelar-se contra ele, né? Então aqui, quando nós vemos aqui nos 3 versos que nós lemos do texto de referência, a pergunta, olha que o salmista pergunta: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos a nós as suas cordas. Então ele faz uma pergunta, o salmista Davi, ele faz uma pergunta aqui, sem esperar uma resposta. Tá? Mas ele mostra aqui essa rebelião das nações contra Deus. Deus havia suprido as suas necessidades básicas, guiado, guardado com vida e enviado um Salvador para oferecer perdão e vida eterna, né, no nascimento de Jesus. Mas eles se voltam contra Jesus. Eles se voltam. Então ele coloca aqui essa conspiração, a voz das nações conspirando contra o Messias. E aí, continuando no Salmo 2 ainda, né, ainda nesse comentário bíblico, ele fala da voz de Deus, o Pai, a partir do verso 4. Então quando a gente vai para o verso 4, nós podemos pegar aqui na Bíblia, ele fala assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí ele fala que aqui é a voz de Deus, né? Davi aqui expressando a voz de Deus sobre essa conspiração das nações, dos 3 primeiros versos. Então ele faz um comentário rápido aqui, compartilhar com vocês. A cena tranquila no céu é um contraste e tanto com a cena turbulenta na terra, onde está tendo essa conspiração. Pois Deus não está preocupado nem com medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra ele, simplesmente ri deles com menosprezo. Afinal, para Deus, até os maiores governantes não passam de grama a ser cortadas. As nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça e as está chamando a crer em seu Filho. Um dia, porém, Deus lhes falará em sua ira e enviará julgamentos terríveis sobre o mundo. E ele cita Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19. Se as pessoas não aceitarem o julgamento de Deus pelo pecado na cruz e crerem em Cristo, terão que aceitar o julgamento de Deus sobre si próprios e seus pecados. Então, a segunda parte do Salmo 2, que é o nosso tema, ele vai falar então dessa voz de Deus que contrasta com essa conspiração na terra. Mas ele continua, a partir do verso 7, vamos ver aqui o que a Bíblia fala, verso 7 até o verso 9, diz assim, ó: recitarei, né, Davi escrevendo aqui, ó: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. E aí o comentarista aqui, ele vai falar sobre a vitória, né? Sobre a vitória ele fala assim: quem fala agora é o rei entronizado, agora é Jesus entronizado. Jesus já morreu, ressuscitou, está entronizado. E ele anuncia o que o Pai lhe disse. A declaração, proclamarei o decreto, informa os rebeldes de que Deus governa sobre sua criação por meio de decretos soberanos. Então, toda a história, meus irmãos, está na mão de Deus. Aqui, quando a gente para analisar e a gente vê a profundidade desse salmo, você consegue compreender que a história está na mão de Deus. Né? Às vezes a gente fica preocupado o que está acontecendo hoje no mundo, né? Sempre de volta nesse tema, porque isso está todo momento, todas as conversas, o povo está falando sobre esse mal, sobre a humanidade. E como o pastor falou ontem, isso não é não é a grande tribulação. Não, é uma praga que aconteceu. Cumprimento a palavra? Sim, porque Deus fala que aconteceria. Nos finais dos tempos vão aparecer guerras, tremores de guerras, pestes, mas não é a grande tribulação. Mas ao mesmo tempo, nós conseguimos compreender, e quando nós vemos, por exemplo, esse Salmo 2, maravilhoso, né? Nós vemos que toda a história está na mão de Deus. O controle está na mão dele. É Ele que controla. Deus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor da história. Então, por que eu vou me desesperar? Eu posso às vezes ficar preocupado porque eu sou humano. Eu não estou questionando aqui um crente que fica um pouco preocupado por causa da sua família, por causa dos seus filhos. Isso é natural.
Mas ao mesmo tempo nós não podemos nos desesperar e perder a esperança. A esperança está na mão de Deus. Eu tenho que ter esperança no Messias. O Messias que já veio, que morreu por mim. Eu tenho que parar para analisar e olhar a história e ver dos mártires que morreram lá na mão de Nero, na mão do... Quantos outros hoje, dentro da nossa era, estão sendo torturados em nações pagãs? Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em quê? Nos cavalos, nos carros, nos bens que eu tenho, na inteligência que eu tenho, no dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho? A minha esperança está no governo? A minha esperança está em quem? A sua esperança e a minha esperança tem que estar em Jesus Cristo. E aí o comentarista ele fala, então, a partir do verso 7, fazendo esse comentário, então ele fala, ó, a declaração: proclamarei o decreto, informa os rebeldes que Deus governa sobre sua criação por meio de decretos soberanos. Não pede um consenso, nem faz uma votação. Os decretos de Deus são justos, verso 7 e verso 6. E ele nunca erra. De acordo com Atos 13, o versículo 7 refere-se à ressurreição de Cristo, quando foi gerado da sepultura e surgiu em glória. Aleluia. Então, no Antigo Oriente Próximo, os reis eram considerados filhos de Deus, mas Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, com letra maiúscula aqui. No batismo de Jesus, o Pai fez alusão ao versículo 7 e anunciou que Jesus era o seu Filho amado. Então, nós vemos lá no Novo Testamento se cumprindo mais uma parte desse Salmo 2, aqui falando sobre Jesus. E ele dividido então em 4 partes o Salmo 2, ele vai falar assim, ó, a partir do verso 10 até o 12, ele fala assim, na Bíblia diz, ó: agora, pois, ó reis, pede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Aí ele termina o Salmo 2 do mesmo modo que ele começou o Salmo 1, falando que, ó, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Quando eu paro e leio os 2 salmos dentro de um contexto, o Salmo 1, né, que fala sobre a felicidade dos justos, ele começa, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele começa a dizer que é feliz aquele que não segue, né? Mas ele termina o Salmo 1 falando sobre o ímpio, que ele fala no finalzinho do Salmo 1, ele fala assim, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então ele começa o Salmo 1 falando da bem-aventurança, falando de felicidade. Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E aí ele vai descrevendo isso durante o Salmo 1, e aí quando chega no final ele fecha com o julgamento dos ímpios. Aí no Salmo 2 que nós estamos lendo, ele fala agora, ele começa falando dos ímpios. Do mesmo jeito que ele terminou o Salmo 1 nos ímpios, ele começa o Salmo 2 nos ímpios. E aí ele vai falando que eles se amotinam, que eles travam guerra contra Deus, que eles rebelam contra Deus. Mas ele vai mostrando isso, mas ele mostra depois da soberania de Deus, o poder de Deus, Jesus entronizado, e agora Jesus, Senhor de todas as nações. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então não tem... todo o poder, não é metade do poder, não há parte do poder, é todo o poder, é completude, tudo está na mão de Jesus. E aí ele fecha o Salmo 2 dizendo assim, ó, com as mesmas palavras do 1, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então se você confia em Jesus, você é bem-aventurado. Se você confia em Jesus, você é feliz, porque bem-aventurado é isso, feliz, é uma pessoa que está completa, porque ele confia no Jesus, esse Jesus que está entronizado, o Jesus que nos salvou e que morreu por nós, né? E aí, só fechando aqui o comentário desse livro que eu estou acompanhando aqui, ele fala assim, ó, que o Salmo, a partir do verso 10, ele fala sobre a oportunidade, é a voz do Espírito Santo. E ele escreve, diante do decreto do Pai e do julgamento prometido, bem como da entronização vitoriosa do Filho no céu, há coisas mais sábias a fazer é se entregar a Cristo e crer nele. Hoje, o Espírito de Deus fala à humanidade e roga aos pecadores que se arrependam e se voltem para o Salvador. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então observe nos versos 10 e 11, o Espírito fala primeiro aos reis e líderes e depois no verso 12 se dirige a todos, todos nós, instando-os a crer no Filho. Então nós vemos aqui que o salmista, no Salmo 2, ele apresenta esse Jesus vitorioso. O Jesus, onde o Espírito Santo, nessa vitória final, ele convence o homem da necessidade
de estar com Jesus Cristo, de aceitar Jesus, de crer e ter a fé nessa salvação. Então nós vemos o comentarista aqui fechando esse comentário dos livros poéticos, do verso 2, no Salmo 2, toda a sua parte, todas as divisões que ele vê sobre a vida do Messias. Tá? Mas, continuando aqui, nós vamos entrar agora na parte 2 da nossa lição. Tá? Vai falar sobre o sofrimento do Messias. O sofrimento do Messias. E quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos que o título aqui, também dando autoria a Davi, o Salmo 22, ele fala sobre o Messias sofre, mas triunfa. Então o Salmo 22, ele vai nos apresentar isso. Ele vai apresentar esse Messias que sofre, sofredor, e ele vai mostrar vários pontos, mas ele vai mostrar também a vitória do Messias. Né? É um salmo, uma poesia, né? É um cântico, mas ao mesmo tempo ele é uma profecia, porque ele falava do Messias que não tinha vindo. Era daquela fé, como eu falei no começo da aula, da fé na esperança do Messias, que era através do Messias que a humanidade se salva. Então, o comentarista da nossa lição, aqui ele fala o seguinte, ó, no ponto 2. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Né? Esdras e Reginaldo escrevem que esse salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, tendo como todas as referências a Jesus Cristo. Então é um salmo messiânico, um salmo que fala de Jesus. E eu gostaria agora de compartilhar com vocês um outro livro aqui, que tem o título do livro Um Salmo em Seu Coração, né? Escrito por George Wood, editado pela CPAD, e é um livro que fala de todos os salmos. Né? Ele pega todos os salmos e ele divide em pontos de estudos, ele faz comentários, ele põe ilustrações maravilhosas. É muito gostoso de ler para quem gosta de estudar, e depois quiser a gente pode colocar os livros que nós estamos vendo do Spurgeon, comentários bíblicos, tudo na lição que nós estudamos para montar a aula, né? No rodapé, depois a gente põe nos comentários lá para vocês, quem quiser adquirir depois, poder também ter esse material para enriquecer o conhecimento bíblico. Conhecer é fundamental para o cristão tem que conhecer, ele tem que buscar conhecimento constantemente. Nós não podemos nos limitar a apenas ouvir um vídeo ou ouvir um comentário de alguém, não. Nós temos que buscar conhecimento em fontes boas, as Bíblias, né? Nós temos que ter Bíblias, estudos, temos que ter comentários bíblicos para a gente poder se enriquecer através do ensino da Palavra de Deus. Vamos voltar para a nossa lição então. Então a parte 2 da lição vai falar sobre o Salmo 22. Davi aqui mostrando o Messias que sofre, mas triunfa. E eu gostaria de compartilhar algumas palavras desse livro, tá? Que eu achei muito boa durante o estudo e eu quero compartilhar com vocês. Bem tranquilo, bem rápido, que vai falar sobre o Salmo 22. Né? Ele fala assim, vamos lá. Ele conta primeiro uma ilustração. E aí, às vezes a gente para pensar e falar sobre ilustrações. E eu tenho um amigo, pastor, que ele sempre falava o seguinte, que a ilustração é como se fosse uma janela dentro de uma sala fechada. Você está contando uma história dentro daquela sala fechada. E aí você conta sobre uma paisagem que está lá fora, você descreve uma cachoeira, você descreve árvores, passarinhos, tudo. Mas a pessoa fica dentro da sala assim, olhando para as paredes, tentando imaginar como seria aquela sala. Como seria aquela paisagem. E aí o comentarista, o que está contando, que está explicando ali, ele vai abrir uma janela. Quando ele abre a janela, você consegue visualizar a paisagem, você consegue ver a cachoeira, os passarinhos. Então, dentro de uma mensagem, quando a gente conta uma ilustração, normalmente é assim, é para abrir a visão. Né? Jesus usou muito esse artifício. Então, nós as usamos muitas vezes. E esse livro, todos os salmos, ele tem uma ilustração, né? Sobre um fato histórico ou não. Mas ele conta sempre uma historinha, uma história para abrir um pouquinho a sua mente, para você poder visualizar melhor. Então ele coloca assim, Salmo 22, ele coloca o dia D, entre aspas aqui, de Deus. O que é o dia D? Para quem estuda história e gosta de história, o dia D foi, digamos assim, o ponto-chave da vitória dos aliados contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. Esse dia, 6 de junho de 1944, foi o ponto onde os aliados
invadiram as forças inimigas, né? As forças inimigas eram constituídas pela Itália, pela Alemanha e pelo Japão. E os Estados Unidos, a Inglaterra, eles entram com a força total, né? Junto, era a União Soviética, a Rússia, né? Era os Estados Unidos e a Inglaterra, que vão direto para o combate, diretamente, né? O Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial, com um batalhão lá na Itália, a gente sabe da história, mas o dia D foi o dia da vitória. O dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. E aí o comentarista faz um paralelo entre a vitória da Segunda Guerra Mundial com a vitória de Deus, aqui o dia D de Deus. E ele usa esse Salmo 22 como isso. Então é uma ilustração. Ele conta assim, ó, bem rápido. No dia 6 de junho de 1944, o destino dos homens mudou para sempre. Então, por causa da Segunda Guerra Mundial, da vitória nossa. Forças aliadas pegaram seus inimigos de surpresa ao executarem a maior invasão militar marítima da história da humanidade até hoje. A armada consistia de 5.000 navios e 13.000 aviões. Ao anoitecer daquele dia fatídico, 156.000 soldados aliados haviam desembarcado. O dia D estabeleceu a cabeça de ponte e abriu caminho para outros milhares de soldados por volta de 1º de julho. Deu uma perspectiva histórica. Podemos agora olhar para trás e perceber que a Segunda Guerra Mundial foi vencida por causa do sucesso do dia D. Esse foi o dia D da Segunda Guerra Mundial. Qual foi o dia D da nossa vitória contra o mal? Eu sempre digo que a maior catástrofe que já aconteceu na humanidade não foi tsunamis, terremotos que aconteceram entre o mundo. Ou agora o coronavírus, né? Mas a maior catástrofe foi quando o homem caiu. Porque com a queda do homem no Éden, milhares e milhares de pessoas foram e estão indo para o inferno. Então essa é a maior catástrofe. Mas qual foi a maior vitória, então, da humanidade? Foi o dia D da Segunda Guerra Mundial? Não. Foi a grande vitória da Primeira Guerra Mundial? Não. O que aconteceu na humanidade que foi a maior vitória que a humanidade já teve? Se a pior foi a queda. A maior vitória da humanidade foi a reconciliação do homem com Deus. E essa reconciliação, essa ponte, agora esse caminho aberto, veio através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi no dia da morte de Cristo em que eu e você conseguimos a maior vitória, e a humanidade também. Agora eu posso chegar a Deus através do sangue de Cristo. Agora eu posso conversar com Deus através de Jesus Cristo. Agora eu posso me chegar a Ele através da morte sua na cruz do Calvário. E Davi, ele olha isso, ele vê isso 8 séculos antes disso acontecer. E ele começa o Salmo 22 falando assim, olha o que fala aqui a Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Esse também, quando a gente vai na nossa lição, é o texto áureo que o comentarista colocou. Quem falou isso? Vamos ver o que o escritor desse livro fala. O Salmo 22 leva-nos de volta ao dia D de Deus, a cruz de Jesus Cristo. 8 séculos antes da morte do nosso Senhor, em Jerusalém, Davi escreve profeticamente a oração que Jesus usou para manter-se firme nos momentos finais do sofrimento na cruz. E desde a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso e foi escrito por Mateus no capítulo 27, no versículo 45 e 46. Em seus últimos suspiros, Jesus não teve voz ou forças para pronunciar mais do que as primeiras palavras do Salmo 22. O Salmo 22 alerta continuamente entre o suspiro e a canção. São 3 soluços. Esse escritor ele divide o Salmo em 3 soluços ou momentos de emoção excruciante, em que Jesus expressa a sensação de ser executado numa cruz. Inseridos entre e depois dos soluços, há cantos de grande confiança e cuidado de Deus. No contraste entre os soluços e as canções, Jesus nos mostra como enfrentar o sofrimento pessoal. É aceitável expressarmos a Deus
como nos sentimos. Dizer-lhe que Ele nos desamparou, que bramamos e clamamos dia e noite sem respostas, que somos desprezados e escarnecidos, que somos despedaçados, derramados, derretidos, secados e acometidos de terríveis aflições. É natural que você, muitas das vezes, no sofrimento, se você vai à presença de Deus e mostra a Deus, e fala a Deus como você está, mas você nunca pode perder a esperança. Você nunca pode esquecer que tudo está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da história, Ele controla tudo. Jesus Cristo diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não existe meio poder, não existe um quarto de poder, não existe um pouquinho para... Não. Todo o poder está na mão de Jesus. Jesus é o detentor de todo o poder. Então não tem nenhum ser sobre a terra ou sobre os ares que possa ter poder ou que possa fazer frente com o que Jesus tem. Porque Jesus tem todo o poder. Né? E quando eu creio nele, mesmo que eu chegue a Deus e eu mostre o meu desespero, eu tenho que confiar nele. A minha confiança em Deus nunca pode ser abalada. E é isso que o Salmo 22 vai falar. Ele vai mostrar um Jesus que chegou ali e falou: por que me desamparaste? Mas ele confiava no Deus, ele confiava no Pai, ele confiava totalmente no Pai. E ele sabia que... E assim ele termina, ele encerra a sua fala ali na cruz do Calvário dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse foi o dia D, esse foi o dia da grande vitória da humanidade. A minha vitória e a sua vitória, ela está cravada nesse dia, nessa fala, quando ele fala: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em quem está a sua confiança? Você confia no seu dinheiro, na sua capacidade, inteligência, no que você pode fazer ou deixar de fazer? Você confia no governo, você confia nos deputados? Em quem você confia? Onde está a sua confiança? Aonde você está confiando realmente? É no que você tem? Ou é nesse Jesus que se apresenta a nós de uma forma maravilhosa? Encerrando aqui o comentário desse livro, ele fala assim: no entanto, precisamos fazer mais do que contar a Deus o que sentimos. Também temos que declarar a nossa fé. Posso estar na cruz, mas Deus está no trono. Jamais alguém que nele confiou foi confundido. Deus cuida de mim desde o meu nascimento. Verso 9, verso 10 do Salmo 22. Leia depois com calma. Ninguém mais pode me ajudar, senão Ele. Verso 11. E por fim, Deus me resgatará e sua causa triunfará em mim. Versos 19 ao verso 31 do Salmo 22. A vitória total. E o cumprimento profético desse salmo, para a gente fechar, fala assim: embora o Salmo 22 seja um modelo de resposta durante o sofrimento, devemos ser cuidadosos em não nos apropriarmos demais dele. O salmo pertence especialmente aos lábios de Jesus, foi escrito para ele, para ser sua oração naquelas horas finais de solidão, dor excruciante e abandono na cruz. Embora na época de Davi a crucificação ainda não fosse utilizada como método de execução, o Espírito Santo pôs na pena de Davi a descrição exata e apropriada da morte de Jesus na cruz. A gente vê a partir do verso 7. Aí, como crentes, devemos algumas vezes ser mal compreendidos. Falamos da cruz, da ressurreição de Jesus, como a vitória de Deus para nós. Contudo, nossos amigos não cristãos podem dizer: como você pode falar com tanta alegria se há tanto doença, injustiça, calamidade e tristeza no mundo? Nossa resposta: pode-se dizer que a Segunda Guerra Mundial foi ganha por causa de um momento decisivo, o dia D. Entre o dia D e o dia da vitória. Vitória na Europa, entre 8 de maio de 1945. Houve mais baixas do que em qualquer outra fase da guerra. Mas por causa do dia D, o resultado final foi apenas uma questão de tempo. Assim, em Cristo, a batalha contra o diabo, o pecado e a morte, a enfermidade e todo o mal teve uma reviravolta. Ele invadiu esse planeta com o poder do seu divino amor. É apenas uma questão de tempo até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E ele fecha isso usando o Salmo 29, o verso 29 do Salmo 22. Ele diz assim, está escrito aqui na nossa Bíblia: todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Glória a Deus. Essa é a nossa vitória. Essa é a nossa esperança total da vitória. O dia D já aconteceu lá na cruz do Calvário. Agora nós estamos caminhando para a vitória final, onde o inimigo será colocado
e lançado no lago de fogo. Essa é a vitória. É com essa observação e esses comentários que nós fechamos o segundo ponto da nossa revista, onde o comentarista ele fala assim, ó, o sofrimento do Messias, sujeição e abandono, zombaria e desprezo, e o sofrimento não lhe impediu de cumprir a sua missão. Não foi o sofrimento que fez Jesus abandonar, porque ele não abandonou. Ele sabia do sofrimento que viria, mas ele sabia também que a vitória era dele. A vitória era nossa, através da sua morte, e ele venceria Satanás. Então ele diz que todo o poder, depois de ressurreto, estava em suas mãos. E para fechar agora, então nós vamos para a terceira parte, né, da nossa lição de hoje, da nossa lição. O comentarista coloca aqui o título da terceira parte, o sacerdócio real e os salmos missionários, né, ele vai fechar aqui com a parte missionária. E ele coloca assim, ó, estudadas as questões relativas às profecias e aos sofrimentos do Messias e seu sacrifício, conforme nos Salmos 2 e Salmo 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Então ele usa os três salmos, o 67, 110 e 117, como esses salmos missionários, tá? Sobre o sacerdócio real e o missionário. E no 3.1, então ele vai falar sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Tá? Ele usa então o Salmo 110, verso 4, sobre esse sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é retratado lá em Hebreus capítulo 5, verso 6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo, né? Colocando Zacarias capítulo 6, verso 13. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. Então ele faz um paralelo aqui sobre Melquisedeque, que encontra ali com Abraão. A gente conhece bem a passagem, nós vamos entrar nisso porque não é bem o tema da nossa lição. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus capítulo 4, verso 15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Tá? Então, ele mostra aqui dessa eternidade do sacerdócio de Cristo. Jesus é o sacerdote eterno. Nós conhecemos e sabemos disso. Esse sacerdócio real, apresentado aqui, ele nos remete, e o salmista, quando ele escreve o Salmo 110, ele vai nos mostrar isso. Ele vai nos apresentar bem o que fala sobre esse sacerdócio, o que está na mão de Jesus Cristo. E aí, ele, saindo então dessa parte, ele vai para o 3.2, que vai falar sobre os salmos missionários. Qual que é a missão, qual que é a função da igreja, ou a função minha como igreja? Qual que é o meu chamado? Às vezes as pessoas acham que a profissão que ela exerce é o principal chamado dela, ou o que ela faz aqui na Terra, assim, a nível secular, é o principal chamado. Eu sempre digo uma coisa, que todos nós temos um chamado principal. É claro que dentro da minha profissão, ou dentro da minha vocação, eu vou exercer várias outras coisas. Eu vou trabalhar como um carpinteiro, eu vou trabalhar como um pedreiro, eu vou trabalhar como um advogado, eu vou trabalhar como um médico. São N profissões que nós podemos elencar aqui. Mas nenhuma delas é mais importante do que pregar a palavra de Deus. E quando eu falo pregar a palavra de Deus, eu não estou remetendo apenas a pastores, evangelistas, a pessoas que têm um chamado para pregar em público. Não. Eu estou falando para todas as pessoas. Todo crente, ele foi chamado para pregar a palavra. Ah, pastor, mas eu não consigo falar no púlpito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pregar a palavra. Pregar a palavra constantemente. Pregue a palavra sempre. Se for necessário, use. Ou fale. Se for necessário, você fale. Mas pregar sem pregar com a sua vida, com o seu modo de agir. Então, o principal chamado do cristão é pregar a palavra de Deus. E quando a gente vai para a missão, a gente consegue compreender isso. Nós conseguimos compreender bem. Esse chamado essa direção de Deus. Essa ordem expressamente de Jesus. Quando ele vai se ascender ao céu, ele fala o que para os apóstolos, os discípulos estavam ali? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão, essa é a ordem de Cristo. Não importa a profissão que você tenha. Não importa o que você faz.
Não importa qual o seu chamado, não importa isso. Importa é que você foi chamado por Deus. Jesus Cristo, o Espírito Santo te convenceu que você precisava do sacrifício de Cristo. E por ter sido convencido, você agora tem a missão de pregar esse evangelho. Então quando a gente para analisar, e quando a gente fala de missão, que é um tema muito abrangente, e nós não vamos atentar aqui sobre tudo isso, mas vamos olhar e ver que Deus nos chamou para um propósito maior. Deus, o Espírito Santo, me convenceu que eu precisava de Jesus. E através da morte de Cristo, e eu agora que tenho a vida eterna, que já vivo a eternidade, porque se eu morrer hoje, eu vou para o céu, então eu tenho certeza absoluta disso, e sabendo disso, então eu já vivo. Não a eternidade no corpo incorruptível, não, eu ainda estou ainda no corpo mortal. Mas a morte desse corpo não significa a morte minha. Porque se eu fechar os olhos aqui, eu vou acordar com ele. E aí quando eu paro para olhar para a missão, eu vejo isso. E o comentarista ele fala sobre isso, usando dois salmos, o Salmo 67 e o 117. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos os salmos 67 e 117, que estabelece um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso clamamos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Nós temos, irmãos, nós temos a missão de abençoar todas as nações da terra. E como você pode fazer isso? Pregando a palavra. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho chamado para ir para outro país, fazer uma missão transcultural. Irmão, você pode participar colaborando, orando. Você pode investir em missionários, você pode investir na igreja, você pode investir na obra do Senhor. Você pode fazer tanta coisa que você pode fazer para a missão. E muitas vezes eu fico de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, achando que isso não faz parte do meu dia a dia, que não faz parte da minha vida. O que chama aqui, o que busca, é que o comentarista pode mostrar aqui para nós, é essa visão que nós temos que ter. A igreja, meu irmão, a igreja não foi formada para ficar presa em quatro paredes. E por incrível que pareça, eu estava analisando esses dias, essa praga que está sobre a humanidade nesses dias, tem mostrado agora quem é fiel e quem não é. Quem dependia exclusivamente de ter que ir no templo para adorar a Deus, hoje está fazendo como? Se você não é capaz hoje de adorar na tua casa, como você faz? Se você não é capaz hoje de buscar a Deus na tua casa, no seu lar, sozinho, muitas das vezes, como você faz? Se você depender espiritualmente de uma outra pessoa, como você faz? Parece que está mostrando para nós agora quem é crente de verdade e quem não é. Quem é capaz de ficar dentro da sua casa durante semanas, mas manter comunhão com Deus. Quando você se envolve, consegue compreender o que é igreja, o que é ser um salvo, você consegue compreender realmente o que é servir a Deus. Sozinho, quando você pega a palavra, quando você pega a Bíblia e vai agora meditar aqui. Vai ler a palavra e a palavra vai se revelar a você. E você vai sentir a presença de Deus e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Quem são os verdadeiros crentes? O comentarista continua assim, ó, o texto do Salmo 67, verso 2, revela esse propósito. Para quê? O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Essa é a missão nossa, apresentar Jesus e mostrar que a salvação é para todos. A salvação que Deus nos apresenta, ela pode ser alcançada, mas a pessoa tem que se voltar para Jesus, a pessoa tem que reconhecer que Jesus morreu por ela. Mas quem vai pregar? Quem vai levar? Anjo? Não. Essa missão foi sua e minha. Nós somos chamados. E ele fecha a lição 3.3 dizendo, colocando como tópico, que todos os povos louvem ao Senhor. Salmo 117. Segundo Kenneth Champlin, faz parte do grupo dos salmos identificado como salmos Halley, louvor, é o 103 a 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal.
todas as nações, todos os povos. São dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter e essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou esse salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Ele fala isso em Romanos capítulo 15 e verso 11. E o comentarista ele conclui assim, ó: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão que é anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. E eu gostaria de fechar, meus irmãos, lendo esse Salmo 117. Se você está com a Bíblia, acompanhe comigo. Salmo 117, de louvor. Ele é bem curtinho, né? São apenas 2 versos. Né? Leia comigo, acompanhe comigo. Salmo 117, verso 1 e verso 2. Olha o que fala aqui, ó. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. A verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Você pode parar e falar assim: ah, mas e o corona? E todas essas coisas? Onde está tudo isso? Deus não disse para você blasfemar. Deus não disse para você reclamar. Deus sabia das aflições. Deus sabe de tudo que vai acontecer, porque a história está na mão dele. Ele conhece o presente, o passado e o futuro, porque Deus é eterno. A eternidade não é uma contagem de tempo. Como o pastor falou há pouco tempo, eu vi num comentário, ele fala: o que é eternidade? O que é eternidade? Você consegue compreender o que é eternidade? Não? Eu vou fazer uma continha para você. Se você pegar 1000 anos, tirar um dia, deixa de ser 1000 anos, porque tem um dia menos. Se você pegar 10.000 anos e tirar 5 dias, não é mais 10.000 anos. Porque 10.000 anos e um dia é uma contagem de tempo. Agora vamos fazer uma outra conta. Se eu pegar a eternidade e tirar um dia, o que sobra? Eternidade. Se eu pegar a eternidade e tirar 1000 anos, o que sobra? Eternidade. Se eu tirar 10.000 anos, eternidade. Então eternidade não é contagem de tempo. Eternidade é eterna. Não tem começo e não tem fim. Quem é eterno? Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos. Ele não está preso no tempo. Então ele sabe o que acontece, porque ele criou o tempo cronológico que nós vivemos. E dentro dessa eternidade, Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a alguns minutos. Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Ele sabe o que vai acontecer no Brasil, no mundo, no planeta, que está na palma das suas mãos. E esse Deus, que criou, que é eterno, e que criou o tempo, e que te conhece, e sabe o teu nome, ele fala assim, vamos ler de novo o Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações. De todas as nações. Louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Eu gostaria de agradecer aqui ao pastor Alex pela confiança, que é o superintendente da nossa escola bíblica dominical. Agradecer também ao nosso pastor presidente pela confiança e agradecer a todos que puderam participar comigo dessa aula. Aqui, sozinho, num ambiente fechado, mas eu sei que eu pude acessar onde você está. Eu não estou sozinho, porque eu sei que atrás aí tem outras pessoas vendo e compartilhando e vivendo. Então, se Deus falou com você, como falou comigo, compartilhe esse vídeo, mostre. Ele está no canal da igreja para nos enriquecer. É a palavra de Deus. Nós estamos aqui apenas apresentando a palavra de Deus. É ela que guia a nossa vida. Ela que é o norte da nossa vida. A revista Escola Dominical é um material que nos enriquece, que traz mais comentários. Mas o que manda aqui é a palavra. É essa palavra.
é que guia, essa palavra que nos direciona, essa palavra que nos mostra o caminho. É essa palavra. Os livros que nós usamos fazem parte de aumentar o nosso conhecimento, mas não podemos fugir dessa palavra. Então, é isso que nós apresentamos. Eu gostaria de fazer uma oração bem rápida com você, para que você pudesse cada dia mais buscar conhecimento. Nesses momentos que estiver na tua casa, busque conhecimento da palavra. Leia mais, ore mais, jejue mais. E continue contribuindo com a tua igreja, contribuindo com a missão que Deus te chamou. Porque adoração não é só dobrar o joelho e orar, ou ler a Bíblia. A adoração faz parte de um conjunto completo. E também ofertar e trazer o dízimo ao Senhor também faz parte da adoração. Também a adoração. Isso está na Bíblia. E você consegue entender isso quando você alcança a maturidade espiritual. E você vai ter maturidade espiritual buscando conhecimento na palavra e tendo comunhão com Cristo. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por esses momentos de estudo da Tua Palavra, dessa Escola Bíblica Dominical, segunda lição desse trimestre. Que o Senhor continue nos abençoando a direção da igreja, abençoando a todos, Pai, que são envolvidos nos trabalhos que vão durante as semanas, que estão acontecendo, Pai. Que o Senhor possa nesse domingo abençoar os Teus filhos e eles possam ser gratos a Ti. Que nós possamos, debaixo da Tua graça e misericórdia, vivemos para Ti, buscarmos a Tua presença e saber que o Senhor é que controla tudo. Tudo está nas Tuas mãos. E as Tuas mãos, e eu estou também nas Tuas mãos. E por isso, Senhor, eu durmo sossegado, tranquilo, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por tudo. Amém. Obrigado.